Quem estava preocupado que o Grande Prêmio da Estíria, que vai ser disputado nesse domingo no Red Bull Ring, fosse igual ao da semana passada, o Grande Prêmio da Áustria, que também foi disputado nessa mesma pista, não tem mais com o que se preocupar. A ameaça de uma tormenta nesse sábado fez as equipes mudarem inteiramente seu procedimento. Elas foram avisadas já de manhã pelo diretor de prova, o australiano Michael Masi, que poderia acontecer isso, uma tormenta inviabilizar qualquer atividade de pista no sábado. Ou seja, não haveria possibilidade de se fazer o terceiro treino livre, nem a prova de classificação. Nesses casos, o treino mais recente que é que define o grid, o que caberia então à segunda sessão de hoje. Então, foi tudo invertido. A simulação de corrida, que normalmente é feita na segunda sessão, porque a segunda sessão é na parte da tarde, assim como a corrida, na tarde do domingo, foi feita de manhã, uma situação um pouco diferente em termos de clima, e a simulação da prova de classificação foi feita na segunda. Uma das consequências foi que muita gente fez essa primeira sessão com os pneus médios, outros com os pneus macios. Então não deu para a gente avaliar direito o potencial de cada um. O resultado, como foi, mostrou em primeiro Sérgio Pérez com pneus macios. Ele virou 1 minuto, 4 segundos, 867 milésimos. Foi 96 milésimos mais rápido que o Max Verstappen, também com pneus macios. Em terceiro apareceu o Bottas, a 222 milésimos de segundo, com pneus médios. O terceiro foi o Bottas, com pneus médios, a 222 milésimos do tempo do Pérez, seguido pelo Hamilton, também com pneus médios, a 253 milésimos. Em quinto, o Stroll, também com Racing Point, igual ao Sérgio Pérez, também com pneus macios, a 529 milésimos de segundo. Em sexto, Albon, com pneus médios, a 616 milésimos do tempo do Pérez e praticamente meio segundo mais lento do que o Verstappen. Uma salada. Para tirar alguma conclusão, eu usei um fator de correção. A Pirelli, fornecedora de pneus, avaliou em meio segundo a vantagem por volta dos pneus macios sobre os pneus médios e em 8 décimos de segundo dos pneus macios para os duros. Mas os duros só foi usado por um piloto, o Latifi, que assim mesmo bateu na quarta volta, não treinou mais, então não é relevante. Apliquei essa correção de meio segundo, aí mudou inteiramente. Primeiro passou a ser o Bottas com 1 minuto, 4 segundos, 589. O Pérez, que tinha sido o primeiro com os macios, com essa correção caiu para terceiro, a 278 milésimos do tempo do Bottas. E o Verstappen, que tinha sido o segundo, também com os pneus macios, feita a correção do Bottas e do Hamilton, quarto colocado a 374 milésimos do primeiro tempo teórico, esse tempo de correção. E o Albon subia para a quinta colocação a 394 milésimos do tempo do Bottas e muito mais perto, a apenas 20 milésimos do tempo do Verstappen, do seu companheiro na Red Bull. Quer dizer, foi um treino mais para confundir do que para esclarecer. Nesse treino, a Ferrari estava mais ou menos. O Vettel, usando os pneus macios, ficou a 903 milésimos lá do tempo do Pérez. Na correção, ele caiu para 13º, a 1 segundo 181 daquele tempo virtual teórico do Bottas. Para o Leclerc, pior ainda, ele também com os pneus macios tinha sido 12º, 1,5837. Com a correção, ele cai para 14º, a 1 segundo 248 desse tempo imaginário, ou esse tempo corrigido do Bottas. Situação difícil, bem difícil. Mas apesar disso, tanto o Vettel quanto o Leclerc gostaram do carro com essa nova asa. Disseram eles que os tempos não tinham vindo porque ainda tem muito a ser acertado. Todo o resto do pacote aerodinâmico tem que ser adaptado ao novo fluxo de vento ditado por essa nova asa dianteira. Estavam mais animados do que os tempos permitem supor. Aí fomos para a segunda sessão, ou prova de classificação. Só vamos saber disso no sábado, dependendo ou não das condições de chuva. Não mudou muito para a Ferrari. Todo mundo com os pneus macios,
todo mundo com pouco combustível e com os motores usando os mapas mais agressivos. A única exceção foram exatamente os carros da Mercedes. Sem explicar por quê, o Toto Wolff admitiu que não pôs em nenhum dos dois carros, nem para o Bottas nem para o Hamilton, o mapa mais forte, aquele que faz tudo no motor trabalhar em 100% do potencial. Segundo ele, não estava lá, mas estava quase. Vamos dizer, uns 90%. Isso pode ter custado uma pole position eventual para o Bottas, porque o mais rápido foi o Verstappen. O Bottas ficou em segundo. O Verstappen virou 1,03,660 e o Bottas virou 1,03,703. 43 milésimos apenas de diferença entre os dois. Com o mapa mais agressivo, sem dúvida, o Bottas poderia ter uma pole position virtual, porque não se sabe ainda o que vai acontecer nesse sábado. Terceiro, o Pérez e o Stroll, mostrando que realmente deu muito certo essa história da Racing Point copiar a Mercedes de 2019. O carro está voando na pista. Quinto colocado, Carlos Sainz. Sexto, apenas sexto, Lewis Hamilton. Hamilton se queixou muito de seu carro. Segundo ele, o comportamento nas curvas de média e de baixa velocidade estava absolutamente péssimo. Tudo bem, só existe uma curva de baixa no Red Bull Ring, mas em curva de baixa você tem que sair acelerando. Quanto mais cedo você acelerar, mais tempo você vai ganhar. Se o carro está desequilibrado, você vai demorar um pouco mais para acelerar. Então a perda é significativa. E nas curvas de média, a perda foi grande. Tanto que ele ficou, com esse sexto tempo, a 688 milésimos do tempo do Verstappen. Mais de 6 décimos do tempo do Bottas. E se permanecer essa ordem para o grid, ele vai largar em sexto. Ainda pior do que o quinto lugar que ele teve domingo passado por causa da punição. Sétimo colocado, o Albon, com carro absolutamente instável, saindo muito de traseira, bem diferente do carro do Verstappen. Oitavo, Lando Norris, enfrentando um drama, ou melhor, dois. Na primeira sessão, ele deu uma cochilada e passou, na hora que o carro do Latifi estava parando, deu bandeira amarela. O Gasly tirou o pé, veio devagar, o Lando Norris passou pelo Gasly, quer dizer, ele ultrapassou com bandeira amarela, punição, perda de 3 posições. De oitavo, ele vai cair para 11º. E além disso, ele estava sentindo uma dor não muito localizada no tórax, indo até as costas, né? Não tem uma explicação médica, os médicos examinaram, não há nenhuma constatação de Covid-19, nada disso, mas toda vez que ele sentia que ele freava, tem uma projeção forte do corpo para frente, ele sentia dor, se machucava. Então a McLaren reduziu o número de voltas dele para poupá-lo para a corrida. Fora do carro ele não sente nada, mas guiando sente e logicamente vai se agravando volta a volta. Com isso, sobe uma posição o Leclerc. Vai para oitavo. Agora prestem atenção, é o primeiro motor Ferrari, dos 6 na pista, a 1 segundo e 46 milésimos do tempo do Max Verstappen. É demais, a Ferrari ela é de 4ª a 5ª força na categoria, pelo que está se vendo até agora. Vamos ver durante a corrida. Tá certo que mapa de classificação fantasia, maqueia um pouco as coisas, mas de qualquer maneira, 1 segundo e 46 milésimos não se tira só com mapa. É coisa séria, é um déficit grande. Subiu para nono o Esteban Ocon, com o melhor carro da Renault, porque o Daniel Ricciardo, logo no começo do treino, se estatelou na barreira de pneus. Deu uma saída de traseira fortíssima, o carro passou pela área de brita sem perder um mínimo de velocidade, entrou 3/4 de traseira na barreira de pneus, acabou com as suspensões do lado esquerdo e ainda afetou toda a parte eletrônica que fica ali na lateral do carro. Vamos ver como volta o carro sábado ou domingo. Agora, ele saiu mancando, ele machucou o joelho esquerdo. Foi ao ambulatório, foi liberado, mas é lógico que alguma coisa ele vai sentir ainda durante a corrida. Para o 10º lugar vai então o Pierre Gasly, que tinha sido o 11º. Esses formam os 10 primeiros do grid, se for grid. De qualquer maneira, são os 10 melhores
são os 11 melhores aqui, porque não sendo essa segunda sessão não se tornando a classificação, o Norris mantém o 8º lugar dele, ele vai perder 3 posições lá na prova de classificação. Bom, 11º Gasly, seguido pelo Kvyat, os dois tiveram um desentendimento na pista, Gasly voltou para os boxes reclamando muito, porque era uma hora que o Kvyat deveria não, treinar uma puxada do Gasly no vácuo, isso conta muito nessa pista. Não deu certo, o Gasly estava bastante chateado com a história. 13º Raikkonen, com Alfa, motor Ferrari, à frente do Vettel. É uma situação realmente complicada do piloto alemão. Em 14º, Giovinazzi, companheiro do Raikkonen na Alfa. Quer dizer, dos 6 carros da Ferrari, os 2 Haas não contam, porque o carro continua num estágio lamentável, o Vettel é o 4º, numa posição horrível. Ele foi o 16º nessa sessão, atrás da Williams do George Russell. E olha que o George Russell não participou da primeira sessão. Ele cedeu o carro para o Jack Aitken, que fez a sua estreia na Fórmula 1 com o carro da Williams. Ele era da Renault, piloto reserva da Renault, passou agora para a reserva da Williams, fez esse primeiro treino e passou o carro para o Russell. Sem andar na primeira sessão, o Russell foi 15º à frente do Vettel. E o Vettel conseguiu ficar à frente do Latifi, mas olha só a diferença de tempo entre os dois. 1:5.613 para o Vettel, 1:5.655 para o Latifi. É muito ruim, é muito ruim. Agora, tem aí um fato que ameniza um pouco a situação. Esse não foi o melhor tempo do Vettel. Ele teve 2 voltas que foram eliminadas porque ele passou os limites da pista, ou seja, saiu com as 4 rodas além da zebra. Isso faz com que a direção de prova elimine automaticamente aquele tempo de volta. Mas essas que foram eliminadas não foram muito melhores do que essa. Então a situação continua bastante difícil, bastante negativa. Completando essa sessão, Magnussen, que não conseguiu andar, o carro da Haas não conseguiu sair dos boxes na primeira sessão, ficou à frente do Grosjean, foi o 18º. Grosjean 19º e o Ricciardo 20º por causa dessa batida. Essa foi a síntese dessa sexta-feira. Vamos ver o que vai acontecer no sábado, se vai acontecer alguma coisa no sábado. De qualquer maneira, eu volto no sábado, tendo ou não tendo atividade de pista. Aí a gente projeta melhor esse grid e a influência dele na corrida do domingo. Até lá!